Fala sim, Amadeu. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. São índices que mostram evoluções da criminalidade em algumas áreas e uma regressão em outros pontos. São dados que a Secretaria de Segurança divulgou e que mostram que realmente, em alguns pontos, a estratégia da polícia, da Secretaria de Segurança Pública tem funcionado. Nós temos aqui os números que nós podemos mostrar, como por exemplo o de roubo de veículos, que de janeiro a novembro de 2014 foram 259 e de janeiro a novembro desse ano, agora em 2015, foram 204, uma redução de 20%. Com relação aos roubos de maneira geral, não só de veículos, mas roubos de maneira geral, nos 11 primeiros meses de 2014 foram 14.501 e agora em 2015, nesse mesmo período, foram 15.459, dá um aumento aí de 6,6%. Os crimes violentos letais intencionais, que são aqueles que incluem homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, feminicídio e estupro seguido de morte, são aqueles casos mais graves, que são considerados alguns hediondos, de janeiro a novembro de 2014 foram 399 e agora em 2015, nesse mesmo período, foram 309. A gente vê aí uma redução de 22,5%. Aqueles letais intencionais no interior, e a gente reduz somente ao interior do estado, de janeiro a novembro foram 249 no ano passado e agora em 2015 foram 272, aí a gente vê um aumento de 9,2% de acordo com esses números divulgados pela Secretaria de Segurança. E esses letais intencionais no Piauí como um todo, não só no interior, inclui também a capital Teresina, de janeiro a novembro de 2014 foram 648 e em 2015 581, uma redução de 10,3%. Então, como a gente falou no início, realmente houve um aumento em algumas áreas e redução em outras. De que maneira a gente pode fazer essa avaliação? Quem vai explicar para a gente é o secretário de Segurança, Fábio Abreu, está aqui ao meu lado, secretário. A Secretaria de Segurança está satisfeita com esses índices? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos. Logicamente que não, Nós pretendemos diminuir cada vez mais os números, principalmente de homicídios. Quando nós falamos em que houve uma redução, por exemplo, de 10% no geral, em Teresina 20%, representando, digamos assim, 90 pessoas que nós salvamos, porque quanto você evita e diminui o homicídio, você salvou vidas. E o nosso objetivo é aumentar mais ainda salvamento dessas vidas em função das nossas ações. O objetivo no interior, quando você faz a comparação em relação ao homicídio, é a única área que houve esse acréscimo, mas em função desses primeiros meses. Com o incremento do efetivo que foi colocado no interior, nós teremos já um retrato que houve esse ano, esse mês de novembro, no interior, uma redução. E nós entendemos que vai haver essa redução maior ainda, porque nós redistribuímos o efetivo, acrescentamos 400 policiais ao interior e isso automaticamente vai incidir na redução de homicídios no interior do estado. Aproveitar então o ensejo do capitão Fábio Abreu, secretário de Segurança, Amadeu, lembrando que ainda está acontecendo aqui no Piauí o movimento Polícia Legal, os policiais militares estão insatisfeitos com algumas questões trabalhistas e têm feito esse movimento de se recusar a sair dos quartéis para poder trabalhar. Hoje pela manhã houve uma reunião lá na Câmara de Vereadores com a participação de deputados federais que fazem parte da bancada da polícia, da bancada da segurança pública no Congresso Nacional, vieram dar auxílio ou tentar fazer uma intermediação entre esses manifestantes, que inclusive 16 deles receberam ordem de prisão, os líderes, e o governo do estado, é o que a gente vai ver agora na reportagem. A tensão entre o governo do estado e os militares do movimento Polícia Legal continua. A assessoria jurídica da Associação dos Militares do estado do Piauí continua tentando impedir a prisão dos 15 líderes do movimento que ainda não se entregaram após a ordem expedida na semana passada. E na sexta-feira, o Ministério Público do Estado se manifestou, solicitando a ilegalidade do movimento sob pena de multa diária de R$10 mil. De acordo com o Ministério Público, a Constituição Federal mostra que a função dos policiais é importante para a ordem pública e não pode haver recusa de trabalho por parte dos policiais. Fizemos um habeas corpus, juntamos toda a documentação instrumentalizando o pedido e esperamos que o desembargador Santana nos dê essa contramandada até o final do expediente. Por hora, o movimento está suspenso.
Após a última reunião realizada no sábado, os militares decidiram dar uma trégua de 72 horas para que o governo revogue os mandados de prisões enquanto as negociações acontecem com os policiais na rua. E para ajudar nessas negociações, eles recorreram ao Congresso Nacional. Deputados federais da bancada dos policiais chegaram hoje a Teresina para tentar intervir no protesto e conseguir um acordo entre as partes. Que esses atos sejam revogados para que seja iniciado o processo de discussão da pauta de reivindicação, que é o que interessa tanto para os militares e bombeiros, como também para a sociedade. Agora, o certo é que está faltando bom senso, né? Chamar as categorias para conversar, abrir um canal de diálogo. Toda vez que falta diálogo, acontece isso. Toda vez que falta negociação e conversa, acontece isso. O deputado federal piauiense Silas Freire afirma que espera que o acordo aconteça logo e os mandados de prisão sejam revogados, pois os ânimos estão muito acirrados. É melhor para todo mundo, melhor do que a gente viu o que aconteceu em Minas Gerais e o que aconteceu em outros estados, né? Não estou querendo assustar, estou querendo que nós possamos encontrar um caminho mais racional, mais inteligente. Eu quero crer que sim, que a gente encontre. E na reunião realizada hoje pela manhã, o consenso foi um só. As duas partes têm que ceder. Nós sabemos as dificuldades do Estado, mas tem que se ter sempre um canal de negociação, tem que se ter um canal aberto para discutir com os policiais militares e bombeiros uma saída para esse impasse. Então é isso, os militares, né, que fazem parte do movimento Polícia Legal recuaram, deram essa trégua, paralisaram o movimento, afirmam que estão na rua fazendo o policiamento como deve ser feito. A partir de agora, secretário, quais são os próximos passos para que haja um consenso, haja essa negociação com o governo do Estado? Bom, primeiramente explicar ao deputado de que sempre houve diálogo. Essa secretaria sempre recebeu as associações. Não pode se dizer aqui que por parte do governo não houve diálogo. Houve sim. Então, até o momento, inclusive, da deflagração, nós estamos de portas abertas para receber esses policiais. Então, houve esse diálogo, nós recebemos e caminhamos. Eu, pessoalmente, caminhei a proposta ao governador e assim tem sido feito e é assim que o sinal tem sido dado pelo governador com relação a isso. Com a suspensão do movimento, que é uma das orientações do governador para que se inicie ou que se dê continuidade a esse processo, a partir de então há necessidade para poder conversar com esses policiais de que haja essa suspensão desses mandados de prisão, porque seria impossível nós conversarmos com os policiais com mandados de prisão em aberto, até mesmo porque teríamos a obrigação de dar cumprimento. Então, a partir do momento em que se tenha a finalização de todo esse problema com relação aos mandados de prisão, serão ouvidos e recebidos por nós sem problema nenhum. Destacando que, a partir de então, como já foi entregue essa proposta, nós temos uma outra proposta do comandante-geral Estado-Maior, vamos transformar essas duas propostas em uma única proposta e entregar ao governador. Mas isso será responsabilidade minha e dos comandantes da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Secretário, a gente tem a intervenção do estúdio. Amadeu. Secretário, o senhor na sexta-feira, dia 4, fez uma ação lá no Disseu, ali na Avenida Joaquim Nelson. O senhor prendeu um jovem infrator. Ele tinha roubado, me parece, o celular e uma bicicleta, né? Um celular e uma bicicleta. E aí o senhor ia passando no carro, estava até a paisana, e viu a cena, desceu e fez a captura dele. Mas teve uma situação, porque o senhor colocou o pé, ele foi rendido, deitado, e o senhor colocou o pé. A gente está com a imagem aí, ó. O senhor e outro policial colocaram o pé no pescoço desse jovem aí. E isso rendeu uma polêmica grande nas redes sociais. O Fábio Abreu fez certo. O Fábio Abreu fez errado, não precisava colocar o pé no pescoço do jovem e tal. Eu queria a avaliação, por que o senhor agiu dessa forma? E o senhor acha que agiu correto, secretário? Bom, Adeus, sem dúvida que nossa ação foi correta, né? Eu considero ainda instrutor da disciplina de abordagem policial a todos aqueles policiais que entram na corporação ou que fazem qualquer tipo de curso, e aí nós estamos aplicando a técnica de abordagem, porque
Se você perceber aí, a população percebe perfeitamente, infelizmente eu não estava com algemas para poder dominar. O que nós realizamos nessa ação também foi uma preservação da vida desse indivíduo. Se você observar também, aí é uma oficina mecânica, então tinha muitas pessoas com barras de ferros para atingir esse indivíduo aí. Então, nós, além de preservarmos a situação, nós preservamos a vida dele. A forma como foi utilizada está perfeitamente adequada de acordo com as normas de contenção. O ideal seria colocar o joelho nas costas dele para fazer o domínio e aplicar o uso da algema. Nós estávamos sem algema. A população toda próximo dele, não estava gostando muito da ação deles, então estava hostil. E a nossa forma de mostrar o domínio foi com o pé e permanecendo em pé. E com a arma na mão, também perfeitamente aceitável, até mesmo porque nas fotografias, tanto a minha arma como a do policial, nós estamos com o dedo fora do gatilho, não tem forma nenhuma dessa arma disparar que não seja com o acionamento desse gatilho. Então, dentro das nossas ações e da nossa previsão de domínio através das regras de técnicas de abordagem e defesa pessoal, é perfeitamente aceitável, até mesmo porque isso aí foi momentâneo. Nós não permanecemos todo o tempo até que se chegou o reforço, nós tiramos e entregamos a viatura policial sem problema nenhum. Então é algo que está passível de acontecer e todas as vezes que eu estiver passando nas ruas e que tiver um flagrante de ação delituosa, eu tenho a obrigação como profissional de agir e agirei com toda certeza. A gente agradece então a participação do secretário de Segurança, Fábio Abreu, falando a respeito dessas negociações que vão acontecer com os policiais militares a partir de agora no movimento Polícia Legal e também respondendo essa polêmica que você falou que aconteceu na internet por causa da apreensão do acusado de roubo aí na semana passada, o secretário afirmando que é a maneira correta de se fazer a apreensão e imobilização desse tipo de criminoso. Amadeu.